Começa agora um Papo Reto, o seu boletim sobre vida sustentável. Apresentação da jornalista Carolina Stanich. Olá, estamos hoje aqui com o Luiz Augusto de Souza Ferreira, conhecido como Guto Ferreira, no nosso Papo Reto de abril. O Guto é jornalista, pós-graduado em gestão pública, tem MBA em empreendedorismo e novos negócios e atua como palestrante aqui no Brasil, lá fora, em cultura empreendedora, microcrédito, inovação na base da pirâmide. Tá certo? É isso mesmo, bom dia. Mega currículo, bom dia. Hoje você é CEO da Confia, que é uma organização de cultura empreendedora e microcrédito, e também responde pelo Instituto Maurício de Souza. Isso. Guto, obrigada por ter vindo falar com a gente aqui. Eu que agradeço falar com você e seus ouvintes. Então, um dos principais motivos, como eu te falei antes da gente começar a gravação, de eu te chamar aqui, são as suas apresentações no YouTube. Eu fiquei muito impressionada da maneira como você aborda o tema do empreendedorismo, uma maneira assim bem energética, assim, mesmo uma pessoa que não esteja tão interessada no tema, para assistir. E numa dessas apresentações, que acho que foi lá em Campos do Jordão, você, lá no auditório Cláudio Santoro, Isso. Você falou uma coisa assim que me chamou muita atenção, que foi, aqui no Brasil não existe investidor anjo. Conta pra mim, que história é essa? A gente tem um pensamento de empreendedorismo um pouco diferente do que a gente tem evoluído pouco, na verdade, na definição do tema, né? A questão do investimento anjo no Brasil, para mim, dentro do que eu defendo como definição, ela é muito mais um termo para se popularizar um investidor que não sabia como chegar no seu investido, né, nesse empreendedor. Né? Então não existe investidor anjo no Brasil. O que existe é investidor. Né? É um investidor que tem interesse tradicional no seu negócio, que muitas vezes, comparado com o modelo dos Estados Unidos, por exemplo, lá fora você tem fundos que esperam um tempo de maturação do negócio, do próprio empreendedor, na sua cultura empreendedora, etc. Aqui no Brasil não. Você tem um investidor que geralmente aloca dinheiro pessoal dele, que é um retorno muito rápido disso, pegando uma parcela muito grande, às vezes, do negócio desse empreendedor. Isso faz com que, muitas vezes, o cara que teve a visão do negócio, ele saia da dianteira disso, né? Ele deixa de capitanear esse navio. Às vezes isso é bom, mas na maioria das vezes isso é ruim, porque você perde toda a visão de um negócio e aí o investidor anjo simplesmente se guia pela questão do lucro. É quase um investidor diabo, digamos assim. Na verdade ele é mais diabo do que anjo, né? De anjo ele não tem nada. Ele tem o correto seria ele se posicionar como um investidor tradicional. Isso não é errado. Ele tem interesse em ter um retorno em cima de um negócio, mas e por isso ele faz um aporte. Teria que ter uma transparência nisso. Teria que ter uma transparência maior. Investidor anjo lá fora, o que é um investidor anjo? O investidor anjo lá fora é mais do que um cara que coloca dinheiro no seu negócio. É um cara que coloca estrutura em você como empreendedor também. Ele sabe que um negócio só pode prosperar se o próprio empreendedor também estiver bem preparado. Isso aqui no Brasil é completamente desprezado. Então você vai muito no modelo de escalabilidade, no modelo de rentabilidade, no modelo de negócio e esquece do empreendedor, que via de regra, se não estiver bem preparado, ou ele sai do negócio, ou ele pode fazer inclusive o negócio quebrar. Claro. Então esse que é a grande discussão. Essa palestra que eu vi no YouTube, que foi lá em Campos do Jordão, ela é anual? Ela é pela Confia? Como é que não, é? Quem que é o seu público-alvo? Assim, você fala, eu posso falar com qualquer tipo de empreendedor ou tem algum cara específico? Esse foi um evento muito especial que acontece em Campos, chamado Epicentro. É de um empreendedor chamado Ricardo Jordão, um cara fantástico, e que acontece anualmente, está na 5ª edição. Lá em Campos. Lá em Campos. Vem gente do Brasil inteiro. É muito bacana, são mais de 1.100 pessoas. Uau. E a ideia dele é justamente discutir temas de forma, como a gente fala, fora da caixa. Né? No Brasil se discute empreendedorismo de uma forma como se ele estivesse dando certo no país. E ele não está dando certo no país. Literalmente ele não dá certo no Brasil. Não? A taxa de mortalidade é gigantesca, mas se você pegar entre startups early, que a gente fala que é o comecinho da startup, ou o cara que só tem a ideia para tentar montar uma startup, ou mesmo o cara que já está mais avançadinho já no seu negócio, a taxa de sucesso, a taxa de mortalidade supera mais de 90%. Quer dizer, um país, o que a gente defende é que o empreendedorismo só pode dar certo no Brasil no momento em que você tiver ele como comportamento e não apenas a abertura de um negócio, e no momento em que esse empreendedorismo for tomado como política pública de Estado. Quer dizer, ainda não é? Não é. Você tem hoje, o MEC talvez seja uma das fronteiras mais obscuras para o empreendedorismo, né?
O MEC é muito complicado no que se diz respeito ao MEC, o Ministério da Educação. Você não tem uma matriz básica de educação onde se tem educação financeira, conceitos de cultura empreendedora. Quer dizer, tudo isso faz a diferença na formação desse jovem. Quer dizer, na verdade, o que você está me dizendo, e até foi uma coisa que eu deixei para o segundo bloco, que eu estava desconfiada assistindo sua palestra, é que tem que começar de pequenininho. Não adianta você pegar um cara de 35 anos que acabou de sair do emprego dele e falar, olha, agora você quer abrir um negócio? Eu acho que eu quero, tal. Não é assim uma coisa tão... No momento que a gente está vivendo, por exemplo, tomando esse momento econômico do país, de crise, você tem dois tipos de empreendedores. Você tem aquele de oportunidade e aquele de necessidade. O Brasil, há alguns anos, teve um momento de empreendedorismo por oportunidade. Sim. Hoje ele literalmente retornou, regrediu uns 10 anos, e você tem empreendedores por necessidade. O cara que perde emprego, tem um certo desespero por conta das responsabilidades, mas tem um dinheiro ao mesmo tempo. Então ele não sabe se ele investe, se ele não investe, ele acaba querendo um negocinho. Pode ser uma banca, pode ser qualquer tipo de negócio. Mas ele acaba sem ter um planejamento, ele acaba entrando nisso sem fazer um planejamento. É a necessidade que faz ele entrar no empreendedorismo. Isso é completamente equivocado. Agora eu te perguntei, quem é o seu público-alvo? Você não respondeu. Na verdade, eu costumo falar muito para a classe CDI, né, e jovens. Eu falo muito para universidades, algumas empresas também. A gente faz principalmente questão de cultura empreendedora dentro das empresas, né? O funcionário, esse colaborador, muitas vezes ele não sabe se compor. O que é ser empreendedor dentro de uma empresa, né? Isso é uma coisa super inovadora. A gente vê nos jornais, seja empreendedor dentro da empresa, você fala, uai, mas o cara não é um funcionário. Porque a matriz de comando, geralmente, ela é vertical, quer dizer, ela não é uma coisa horizontal, não é linear. Então, esse empreendedor que a empresa tanto pede, solicita para que ele seja, ele não tem espaço para colaborar com inovações, com possibilidades de melhoria em processo. Ele não tem espaço para falar. Então, a gente acaba treinando não só os colaboradores, mas os líderes dessas grandes empresas também. E nas universidades, que é onde a gente perde hoje a maior parte do empreendedorismo brasileiro. A academia não está preparada, com exceção de uma ou outra. Fala quais são as exceções, estou interessado. A FIAP, por exemplo, é uma grande exceção. A FIAP é uma universidade, é uma faculdade que aposta muito na inovação nesse aluno. A FIAP manda o pessoal lá para a Singularity, Exatamente, eles têm uma parceria com a Singularity. Aqui mesmo eles fazem vários eventos onde o aluno é envolto em criar plano de negócios, quer dizer, o próprio apresentação da sua tese, muitas vezes é a criação de uma empresa. Mas aí a formação também é mais ligada à tecnologia e administração. Tecnologia e administração. Você tem, por exemplo, outra faculdade que se destaca muito é a própria FAAP. Né? A FAAP, só que a FAAP tem um perfil de público bem diferente das demais. É o público AAA, que geralmente pode ser um herdeiro ou alguma coisa assim, que facilita muito o processo. Mas as demais deveriam ter essa questão de cultura empreendedora. Elas estão começando a deixar isso transversal agora. O grande exemplo é que em cursos, por exemplo, muito tradicionais, como engenharia e medicina, você não tem isso. Entendi. Amanda acendeu o sinal amarelo, mas eu vou te fazer uma última pergunta, antes da gente encerrar esse bloco, que seria o seguinte. Você é um jornalista de formação, certo? De onde surgiu essa semente aí do empreendedorismo? Foi no banco da faculdade? Eu sou um dos poucos casos de jornalista que não fez o curso para ser jornalista. Né? Eu acreditava que o jornalismo me daria uma base global sobre diversos tipos de assunto, sem que eu me aprofundasse em todos eles, mas eu poderia ter a base para conhecer os diversos campos do conhecimento. E foi lá mesmo que acabou sendo plantada a sementinha para que eu pudesse, na pós, no MBA, em outros casos, me envolver com o empreendedorismo. Você gostava já de empreendedorismo? Essa era só... Já era apaixonado sempre. Entendi. Muito bacana. Bom, no próximo bloco a gente vai voltar aqui para conversar com o Luiz Augusto de Souza Ferreira, o Guto Ferreira, que é um cara de 5 anos. 5 anos, que já tem um currículo aí bastante extenso e é palestrante, e hoje é CEO da Confia, que é uma organização de cultura empreendedora e microcrédito. Ele vai falar um pouco sobre esses assuntos todos pra gente. Fica aí que eu volto já já. Estamos apresentando Um Papo Reto, com Carolina Stanisch. Oi, sou Ana Moser do vôlei. Como jogadora, ganhei muitos títulos, inclusive nossa primeira medalha olímpica no vôlei feminino.
Mas como ex, ganhei ainda mais. O sorriso dos 16 mil alunos atendidos pelo Instituto Esporte Educação. Um projeto que transforma crianças e jovens de comunidades carentes em cidadãos participativos. Agora só falta ganhar uma coisa: o seu apoio. Acesse www.esporteeducação.org.br e participe. Oi, gente, aqui é Vani Lobê. Estou aqui para lembrar que todas as terças-feiras, às 13 horas, com reprise em mais 2 oportunidades na programação da Rádio Mega Brasil, você tem um encontro marcado comigo. Durante 1 hora, vou falar sobre a troca-troca de cadeiras entre as mulheres do mercado corporativo, entrevistar uma colega jornalista ou profissional de comunicação que tem se destacado pela sua trajetória e ainda trazer dicas de qualidade de vida, saúde e bem-estar. É o programa Ponto de Encontro. Não perca! A Juliana é amiga do Pedro, que é amigo da Thalita, que é amigo do Júlio, que é amigo do Jô, que é amigo do Boldrini. Sabe como o Boldrini conquistou a liderança latino-americana no tratamento do câncer infantil? Com o apoio de amigos como você. Seja amigo do Boldrini. Ligue e colabore com a construção do Centro de Radioterapia. A sua ajuda vai beneficiar crianças de todo o Brasil. Estamos de volta com Um Papo Reto, com Carolina Stanisch. Estamos de volta aqui com o Guto Ferreira, palestrante de empreendedorismo, CEO da Confia. Ele está falando aqui para a gente no Papo Reto um pouco sobre essa cultura, que para ele ainda está muito incipiente aqui no Brasil, e que esse papo de investidor anjo é meio balela, enfim, está desmistificando algumas coisas. As palestras dele no YouTube são muito bacanas. E pela Confia, vocês também trabalham no Instituto Maurício de Souza e fizeram até uma revistinha, eu li, sobre empreendedorismo, pegando Cebolinha, os personagens. Porque a gente estava falando no primeiro bloco, Guto, sobre essa coisa da criança, né? Da formação empreendedora começar desde pequeno. Como é que é isso? A gente teve a ideia em março de 2014 de atingir essa criança justamente com o lúdico. Né? Como que você faz para atingir uma criança que hoje está extremamente conectada, principalmente aquelas de escola pública, que também estão conectadas, e elas encaram o professor como um cara atrasado, que passa para elas que às vezes não sabe o que é um Instagram, não sabe o que é um Snapchat, quer dizer, já tem esse distanciamento em relação a respeito também pelo que o professor conhece e pelo que essa criança tem acesso. E a gente descobriu que todas elas tinham uma coisa em comum, que é o lúdico, né? E todas elas gostavam de Turma da Mônica. A gente mandou um e-mail para o Maurício. Em outubro, a resposta foi muito rápida, para nossa surpresa. Em outubro de 2014, a gente lançou um gibi, que é o Semeando Sonhos, que era justamente para mostrar o que é o empreendedorismo do ponto de vista dessa criança. Então o Cascão, por exemplo, ele tem a ideia de ter uma bola. Esse é o empreendedorismo dele, ele quer ter uma bola. Ele começa então, os pais dele não têm dinheiro, ele começa a vender limonada para conseguir comprar bola, mas ele quebra. Por quê? Porque o Cascão é sujinho. Então aí o Cascão para pensar e fala assim, mas se eu colocar uma luvinha e uma touquinha, eu vou ter higiene nessa minha venda de limonada e as pessoas vão comprar. Ele consegue o recurso e compra a bola. Quer dizer, são coisas muito simples, uma história criada 100% pelo Maurício, a gente não conseguiu nem fazer alteração nela, foi incrível a participação dele. E ao final disso ele convida a gente para tocar o instituto dele junto com ele. E como é que é esse trabalho com ele? Porque, assim, a gente estava falando da importância no primeiro bloco da criança nessa cultura empreendedora do Brasil. A criança hoje está conectada. Bom, eu tenho uma filha de 7 anos, vai fazer 8 agora, que já pega o YouTube e já mexe melhor do que eu mesma no YouTube, né? Porque eles fazem busca, fazem coisa. Você tem que só ficar vendo se não vai achar besteira. Mas eles têm muita facilidade, né, com os aparelhos. Então, o que falta exatamente na escola como formação para a cultura empreendedora? Falta saber mexer com dinheiro? É um tabu ainda? Mexer com dinheiro é um tabu. Você ter um professor mais bem qualificado é um tabu. Não se investe, né, na requalificação desse professor. Isso é um fato já conhecido há muitos anos, quanto mais falando em empreendedorismo. Mas eu acho que é um caminho sem volta.
Esse jovem ele vai estar cada vez mais conectado. O problema é que essa conexão muitas vezes aproxima ele de um cara que está no Japão, de um novo amiguinho fora do país, e afasta ele das coisas que estão do lado dele. Então esse é um efeito colateral do mundo digital, né? Então isso eu acho que precisa ser bem trabalhado com a criança. Outros conceitos, como a própria cultura empreendedora. Por que eu falo? O que é cultura empreendedora? Empreendedorismo não é abrir um negócio. Esse é um conceito do início do capitalismo. Empreendedorismo é você falar bom dia. Se você fala bom dia, você pode ganhar uma promoção, perder uma promoção, você pode ganhar um cliente, perder um cliente por não falar ou falar bom dia. Então o comportamento empreendedor é justamente isso. Essa criança tendo acesso de forma lúdica, desde a sua primeira infância ali, com certeza ela vai ter possibilidade de ser um empreendedor diferente no futuro. Entendi. E a sensação que eu tenho, assim, é que isso ainda não, nas escolas, ainda não está sendo muito, não ensinado, mas digamos assim, porque não dá também para você inventar uma disciplina chamada gestão financeira. Como é que isso seria feito? Isso, na verdade, é um... Porque você falou do MEC, né? Esse é um problema... Na parte fundamental, no ensino fundamental, você tem uma responsabilidade das prefeituras, no caso de escolas públicas, em estarem montando essa grade curricular. Eles poderiam facilmente colocar isso. A questão é que eles não têm nem interesse, nem preparo para colocar esse professor atuando com educação financeira. Então se coloca só matemática. Por exemplo, dentro de matemática já poderia ter uma parte dessa grade que tratasse como que ele vai lidar com a mesadinha dele, por exemplo, né? Isso já é educação financeira. Será que ele pode guardar para comprar alguma coisa, para fazer uma viagem? Não sei. Então isso é bem discutível. Nas escolas particulares você já tem um movimento grande das principais escolas de São Paulo tratando empreendedorismo e tratando educação financeira. Isso vai representar um distanciamento ainda maior, um gap ainda maior de conhecimento entre quem faz o particular e quem faz o público. Então está na hora do poder público começar a correr atrás. Outra coisa que eu acho difícil hoje em dia, e eu vou dar um exemplo mesmo como mãe, é que eu percebo que em muitos lugares que a gente vai hoje, em escolas particulares e clubes particulares, existem esses cartõezinhos que, em vez da criança receber aquela mesadinha de, sei lá, R$50, R$10 por semana, não sei, enfim, o dinheiro X, ela recebe um cartão. Um pré-pago. E aí ela não tem muita ideia, né, do que é aquilo. Ela vai com aquele cartão, às vezes ela na cantina da escola não pode nem comprar, porque a cantina da escola fez um acordo com a escola que ela não pode comprar separado, então ela fica meio boba, né? A ideia do pré-pago ela é muito inteligente, porque ela faz essa criança já entender o que seria uma inclusão dela dentro do sistema financeiro tradicional. E cada vez mais se usa menos dinheiro papel físico, né? Você tem, por exemplo, bitcoins que estão começando a ser trabalhadas ainda longe dessa esfera de criança, mas alguns adultos já fazem transações com bitcoins pela internet. No caso da criança, desse cartão pré-pago, o lado positivo é que ela passa a entender como acontece a movimentação financeira com um cartão. Quando ela chegar num banco para abrir uma conta... Mas será que ela ainda não é muito pequena para fazer essa abstração? Não é. Fora do país você já tem diversos exemplos, nos Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Israel. As crianças já têm acesso a um mundo de educação financeira muito amplo e complexo. Né? Aqui no Brasil que a gente tem esse certo receio ainda. Mas com certeza, se ela entende o papel desse cartão agora, lá na frente, por exemplo, ela não vai aceitar tão fácil um crédito rotativo de um cartão de crédito, um cheque especial. Ela vai saber lidar melhor até com a conta dela como adulta. Com a conta dela como adulta e com negociação, que é uma coisa muito importante nos dias de hoje. Entendi. E outro lugar onde você vai fazer bastante palestra é a Campus Party, né? Sim. Quantas palestras você já deu lá? Na verdade, eu fiz nas últimas duas, né? São Paulo e Recife. Agora a Campus está abrindo Minas Gerais e Brasília também. E a gente deve estar presente lá também com mentoria e palestra. No ano passado você foi super aplaudida aqui sim, em São Paulo, sim. Né? E você botou fogo ali na palestra, você falou com coisas assim, conceitos que muitos outros palestrantes também falam, né? Você fala sobre propósito, por exemplo. O que você acha que tem no seu discurso que deixa as pessoas tão empolgadas? Porque você falou sobre propósito, de repente está todo mundo de pé, aplaudindo, assim. Qual que é a química? Tá, não precisa falar a fórmula, mas assim, o que você acha que tem nesse discurso? Mas seria muito legal que tivesse mesmo uma fórmula. É que assim, eu acredito muito que o empreendedorismo ele é falado no Brasil de uma forma muito chata. Né? A questão de propósito e legado, as pessoas não sabem qual que é o legado que elas querem deixar, elas não se trabalham para isso. E qual que é o propósito de vida delas? Para que elas estão acordando todo dia de manhã? A pessoa vem aqui para o estúdio para quê? Se ela não quer estar aqui, se ela vem chateada, se ela vem mal-humorada, eu não quero estar lá, é melhor não vir. Então acho que às vezes você falar, rompendo uma barreira de falar diretamente com ela,
realmente às vezes até batendo um pouquinho mais pesado, eu acho que isso acaba mexendo muito com a pessoa. Eu acho que ela acaba se enxergando um pouco mais. Essa é a questão do propósito e do legado. É você passar a se observar, mesmo que isso vá contra você. No caso da Campus, o público é predominantemente jovem. Você tem hoje 40% de jovens nas universidades que trocam de curso até o 2º ano. 40%. Isso, 40? Acho que 40. Isso é um dado do MEC. Um pouco menos. 40%. Quer dizer, eles entram já na faculdade muito novos, com 17, 18 anos, 17, alguns com 16. Eles não sabem o que eles vão fazer da vida. Ele não está preparado nem para sair de casa, quanto mais para escolher o curso que vai moldar a profissão da vida dele. Então, dentro da Campus é uma possibilidade que a gente tem de bater um pouco mais pesado nesse jovem e falar: o que você está querendo da sua vida? É muito difícil, porque na verdade assim, o cara presta o vestibular, faz aquele cursinho, enfim, é um investimento de tempo e dinheiro, e de repente ele entra na faculdade, não é a faculdade que ele quer. Isso é muito comum. E daí o pai fala: não, mas termina essa faculdade, depois, né, tudo equivocado. Na verdade, o primeiro ano deveria ser uma coisa mais básica, né? Eu deveria ser mais generalista, né? Quando você deveria ter acesso a questões como economia, a parte internacional, o que está acontecendo no mundo, o cotidiano, quer dizer, deveria ter uma parte mais generalista para todos os cursos, principalmente para os mais tradicionais. Porque de repente você sai de uma escolinha ali fechada e está no planeta Terra. Você imagina o cara que faz medicina, então. Que ele trabalha num mundo completamente fechado, sim, em que ele não conhece nada além daquilo. Quer dizer, se você... Raras as exceções, mas se você falar de empreendedorismo com algum aluno de medicina, ele vai ficar sem saber o que está falando. Uhum. E Guto, o que você aprende quando você vai à Campus Party? Você aprende também, eu aprendo muito. Eu aprendo muito porque esse jovem, ele está em mudança constante. A minha geração é uma transição da geração dos meus pais para essa. Com 35 anos, eu aprendi a conhecer um pouco de gente com a geração dos meus pais e tive que me moldar numa geração digital. Esse jovem, ele é só geração digital. Então ele pensa muito rápido. As mudanças são muito rápidas e complexas para ele. Então, sempre que a gente conversa e interage com eles nas palestras, nas mentorias, a gente percebe não só a angústia, mas que eles conseguem pensar alguns passos à frente. Isso é muito importante para a gente. Muito legal. E, bom, vamos para o próximo bloco, que já está acabando esse bloco, gente, é muito rápido. A gente está falando aqui com o Guto Ferreira, ele é palestrante de empreendedorismo, CEO da Confia. No último bloco eu vou querer falar um pouco sobre o microcrédito, como que faz, como é que não faz, para dar algumas ferramentas para os nossos ouvintes. Fica aí que eu volto já já. Estamos apresentando Um Papo Reto, com Carolina Stanisch. Joyce tem 10 anos e é portadora de deficiência física. Seu dia a dia não é fácil, mas ela encontra esperança no tratamento da ACD. Outras 30 mil crianças têm problemas como o de Joyce, mas a ACD não pode atender porque faltam recursos. Para mudar isso, autorize a doação mensal de R$1, R$2 ou R$5 no seu cartão Hipercard. Ligue 4004 4188. Sua ajuda vai render muitos sorrisos. Olá, eu sou Ben Taverner, jornalista freelance da BBC Vice News e Anadolu Agência, e estou na Rádio Mega Brasil Online. Pedrinho tem 9 anos, estuda, pratica esporte e é um candidato ao Prêmio Nobel da Paz. Juliana tem 17 anos, vai entrar na faculdade de nutrição e sonha acabar com a fome no mundo. Renato tem 14 anos, gosta de experiências e inventos e o seu projeto de vida é criar remédios para a cura de todas as doenças da humanidade. E o futuro das crianças e adolescentes com deficiência, como será? Depende de nós. Depende de você. Colabore com a campanha da sede própria do Instituto Gabi e garanta um futuro melhor para elas. Ligue 0 Operadora 11 5564 7709 ou acesse www.institutogabi.org.br. Estamos de volta com Um Papo Reto, com Carolina Stanisch.
Pessoal, estamos de volta aqui com o Guto Ferreira, palestrante de empreendedorismo, CEO da Confia. Esse é o nosso último bloco, infelizmente está chegando ao fim, porque tenho várias perguntas e ele também blogado, conta várias histórias e tal. E no intervalo a gente fala algumas coisas. Teve até um convidado que veio aqui no programa que falou que eu tinha que fazer um papo, como é que era? Torto, porque era com as gravações dos intervalos. Sempre rola muita coisa no intervalo, né? Ele fala, pega tudo e bota um programa na hora. Mas eu queria te fazer uma pergunta que eu queria ter feito no último bloco, que é o seguinte: aonde que o brasileiro mais erra quando ele quer empreender? A gente falou um pouco das empresas que nascem e morrem, as natimortas, né? Mas onde está o erro, assim, principal? Eu acho que o brasileiro talvez seja um dos maiores povos do mundo em criatividade, mas ele é péssimo em planejamento e execução. Eu acho que esses dois, planejamento e execução, são os piores. Talvez a única coisa que supere isso, que está dentro do guarda-chuva, é o não aceitamento do fracasso. Não se discute fracasso, o que o americano chama de failure. Não se discute o fracasso na nossa tese de empreendedorismo. Quer dizer, se ele quebrar, para ele é uma desgraça completa, é uma vergonha, ele tem que parar, ele vai desistir, todo mundo vai falar para ele, você não serve para isso, ele desiste. Então, a discussão do fracasso, eu acho que supera a execução e o planejamento. No momento que ele passa a aceitar o fracasso como um aprendizado, como mais uma pedrinha no caminho, aí ele pode começar a pensar nas outras coisas. Isso é uma grande bobagem, então, você não discutir o fracasso, porque talvez você discutindo o fracasso, na próxima vez você acerta. Enorme bobagem, que você pode aprender com os erros das outras pessoas, com o seu próprio, quer dizer, nem sempre o negócio, você não vai ser o Mark Zuckerberg é um em cada 50 milhões de pessoas. Me fala um cara aí que você tem essa lembrança que fracassou e que dá pra gente aprender com o erro dele, ou ele mesmo aprendeu um exemplo. Facilmente eu citaria o Robinson Shiba, que é o dono do China Box e do grupo Gendai. Ele teve vários problemas, quebrou, abriu loja no México, quebrou, pediu ajuda do pai para construir a China Box, quer dizer, o negócio no começo, só tinham aqueles restaurantes chineses tradicionais, o Robinson é japonês, não é chinês, você imagina o que não foi essa construção exatamente. E hoje ele é um dos modelos de empreendedores aí no país. Por quê? Porque você acha que ele conseguiu lidar com o fracasso de uma forma... Perseverança, ele entendeu que ele estava errando no caminho, mas ele sabia que aquele caminho era o caminho que ele tinha decidido para ele. Então, mesmo que você fracasse, você ainda se dá uma segunda ou uma terceira oportunidade. Aprendendo com esses erros, fazendo planejamento e uma boa execução. Sempre vai nessa sequência. Entendi. E, Guto, uma coisa que eu acho importante a gente saber na Confia vocês também trabalham com microcrédito. Eu queria entender como é que é, assim, pensando num cara que acabou de ser demitido, temos muitos exemplos aqui no país, tá lá com o dinheiro da rescisão, e aí ele fala, putz, eu tenho uma ideia, né? E como que ele consegue esse microcrédito? Através da Confia, através dos bancos? É importante ressaltar que o microcrédito ele foi criado em 1976 por um cara chamado Mohamed Yunus. O Yunus foi prêmio Nobel, né, e justamente por ser considerado o banqueiro dos pobres. O microcrédito é um produto de alavancagem socioeconômica. São valores de até R$15 mil que servem para a pessoa empreender e não consumir. Não é um crédito de consumo. É um crédito para investimento em capital de giro, em mercadorias, em reformas do seu negócio, ou mesmo a abertura desse negócio. O que ocorre no Brasil é uma distorção do microcrédito mundial, né? Aqui no Brasil, os bancos de varejo fazem microcrédito. Se você for num banco de varejo, não existe microcrédito em banco de varejo. Existe um produto com o nome microcrédito, que nada mais é do que um crédito pré-aprovado, que é uma isquinha que o cara vai te jogar para depois te vender um segurinho, um cheque especial, um cartão de crédito, vai te empurrar um monte de coisas mais aí. Microcrédito mesmo, ele é feito hoje no Brasil de forma correta pelas organizações sociais, as OCIPs, pelas SCMs, e pelas cooperativas de crédito. SCMs são sociedades de crédito. Esse é o microcrédito tradicional, que é o que funciona. Por quê? Porque é aquele que te dá o apoio no dia a dia do seu negócio. Ele te dá o acompanhamento. O OCIP seria, no caso, por exemplo, a Confia? A Confia é um OCIP, é uma organização da sociedade civil de interesse público. Se eu sou um cara que quero abrir um negócio amanhã, já tenho um planejamento, etc., eu bato na sua porta? Ele pode bater na nossa porta, ele pode ligar para a gente e o nosso agente de microcrédito vai acompanhar ele nessa busca, inclusive de qual o valor necessário. Porque muitas vezes eu brinco que tem um valor mágico. O empreendedor chega pra gente e fala assim, preciso de 5 mil. É sempre assim, preciso de 5 mil. Ah, é? É um número mágico? É um número mágico.
Não sei se é porque ele é redondo e fica na média entre um valor alto e um valor baixo para ele, etc. Mas quando o nosso agente de microcrédito geralmente vai no local, ele fala assim, olha, mas você não precisa de 5 mil. Por quê? Porque o papel do microcrédito é diferente do que é praticado em banco de varejo. Lá, quanto mais dinheiro ele te coloca, melhor para o banco. Sim. No caso do microcrédito, por ser organização social também, quanto o necessário eu te coloco, mais condição de não ser inadimplente, de pagar, você terá. Isso é bom para o nosso negócio como organização social também. Então a gente faz um acompanhamento do que você realmente precisa, você faz a tomada do dinheiro, faz um investimento do dinheiro no seu negócio e a gente faz um acompanhamento, inclusive com cursos de educação financeira, marketing pessoal e empreendedorismo gratuitos dentro do valor. E os juros, essas coisas, como é que são? São diferentes do banco de varejo ou é a mesma? É diferente. Hoje, na verdade, hoje todo mundo pratica... O microcrédito ele tem uma legislação federal específica, né? Que é o Programa Nacional do Microcrédito Produtivo e Orientado. Ele estipula que você pode chegar até uma taxa de juros de 3,9% ao mês. Se você for considerar que você tem cursos envolvidos, acompanhamento, quer dizer, diário, dentro do seu negócio, etc., esse é um valor baixo. Então, hoje a taxa de microcrédito no Brasil, ela flutua muito, entre 2,5% e 3,9%. Entendi. E uma outra coisa que eu tenho uma sensação aqui no Brasil é que os investidores aqui, eles querem coisas que já estejam dando certo. Eu não sei se bate com a realidade isso. Eles não querem, assim, apostar num negócio, agora não falando especificamente de microcrédito, um negócio que parece promissor. Eu fico imaginando, assim, por exemplo, a questão dos táxis, né? Você acha que alguém investiria no Uber uns 10 anos atrás? No Brasil, não. Mas fora do Brasil, muita gente já estava olhando. Falando do Brasil, não, porque o pensamento... O que o cara ia pensar? Ele pensaria que essa é uma ideia completamente absurda, porque você tem um marco legal que regula os táxis em cada estado, em cada cidade, e que isso acabaria não funcionando. Por ser um modelo disruptivo, quando você fala de inovação... Hoje a gente fala em uberização, né? Exatamente. Vamos dizer, uma marca, né? O Uber, o próprio Netflix. Netflix, por exemplo, é a maior sala de cinema do mundo sem ter uma única sala de cinema. O Uber é a maior frota de táxi do mundo sem ter um único táxi, na verdade. Quer dizer, então os hotéis também. O Airbnb, exatamente. Você tem um modelo disruptivo de negócio até dentro de inovação. Inovação é um modelo de incerteza. O brasileiro nunca lidou bem com modelos de incerteza. Ele sempre quis uma coisa mais... Já está rolando, já está acontecendo, então eu copio. Talvez até nem por culpa dele, mas é porque as coisas na esfera superior, digamos assim, elas mudam tanto que o cara tem que acompanhar. Isso tende a mudar em matéria de pensamento com essa nova geração. Se o marco legal do país não acompanhar essa nova geração em pensamento, porque o marco legal hoje no nosso país, empreendedorismo, ele anda no analógico, enquanto a molecada está andando com o pensamento na era digital. Se isso não houver um acompanhamento disso, provavelmente a gente vai continuar pensando dessa forma. Outra coisa que eu acho importante que você fala nas suas palestras, que é como aquela do investidor anjo, que você fala, não existe investidor anjo no Brasil, que eu acho bem marcante. Você fala, dinheiro não é tudo. Aí isso já quebra o cara, né? Porque o cara tá ali buscando dinheiro, daí ele chega na sua palestra, senta ali bonitinho. Não, gente, dinheiro não é tudo. O que dinheiro não é tudo? É a questão do propósito e do legado, né? Aliás, você não explicou o legado, você explicou um pouco o propósito. Legado é aquilo que não é percebido por você. Legado é o trabalho da sua vida inteira com propósito e talvez você não esteja aqui para perceber o seu legado. Quem vai perceber são as pessoas que convivem com você. Aqueles que usufruíram da tua convivência e daquilo que você deixou. Isso é legado. Agora, se você vive uma vida de propósito, com certeza o seu legado está garantido. Em relação, qual foi a pergunta? Foi dinheiro não é tudo. Dinheiro não é tudo. Dinheiro não é tudo porque hoje, se você tem condições de ter oportunidade de fazer aquilo que você ama, se você já sai pensando no dinheiro, provavelmente o teu modelo já vai ter um viés errado. Né? O que é um viés errado? É você não se dedicar da forma correta. É a mesma coisa que você montar um estúdio e falar assim, olha, hoje estudo dá dinheiro. Então eu vou montar um estúdio. Mas eu odeio jornalismo, eu odeio rádio, eu odeio... Não funciona. Então o primeiro ponto não pode ser o retorno financeiro. Isso só vai acontecer cada vez mais se você tiver um planejamento muito bem executado e se você tiver uma ideia que você se apaixone por ela. Sim, voltando naquele ponto, acho que tudo começa ali na infância e depois também na adolescência e na escolha, porque eu lembro que na época em que eu escolhi a universidade, lá nos idos dos anos 90, faz um tempinho, era aquela coisa assim, você gosta de humanas? Gosto de humanas. Então faz tal coisa, fiz direito, né? Mas eu queria fazer jornalismo. Mas é aquela coisa assim, mas aí então termina a faculdade, porque você já está numa faculdade que não é paga.
as escolhas elas são feitas no Brasil de uma forma meio esquisita, né? Parece que não tem Você muito... já é condicionado a não fazer a sua escolha. Essa que é a grande verdade. Desde o começo, meus pais queriam que eu fizesse direito. São funcionários públicos. Quando eu falei que eu ia ser empreendedora... ainda tem essa coisa do quando eu falei que eu ia ser empreendedora, né? Eles viraram para mim e falaram assim, olha, empreendedor o quê? O que faz? Meu pai não sabe o que eu faço até hoje, de certa forma. Quando eu falo, eu vou dar palestra às vezes em comunidades, em favelas. Isso é complexo para esse jovem, só que para esse jovem agora dessa geração, isso não é mais aceitável. Então ele não está preocupado com o que o pai e a mãe estão pensando. Ele vai querer correr atrás do sonho dele. Por isso que eu sempre digo, o dinheiro ele vai vir naturalmente se você tiver um planejamento, uma execução bem feitos. Mas assim, se a gente for pensar na estrutura como o nosso país está hoje, a estrutura universitária, de escolas, como você bem falou do MEC, está tudo meio do avesso, não tem nada a ver com o que esses jovens estão olhando na internet. Eles estão vivendo uma sociedade totalmente acelerada. Toda mudança na história da humanidade foi feita por meio de uma revolução, né? Seja ela de pensamento ou outras revoluções que não nos interessam, são aquelas por armas, etc., mas por pensamento, culturais, etc. O Brasil tem que passar por essa revolução. Se não passar por bem, ele vai passar por mal. Quer dizer, não acho que há uma saída. Hoje, quando eu falo que o empreendedorismo não está dando certo no Brasil, é porque a minha perspectiva para o país em relação a marco legal, a apoio a essa geração que está vindo empreender, é muito ruim. Eu preferia que o país tivesse dinheiro e mandasse todos eles para fora, para Israel, para a Coreia, para estudar, e depois eles voltassem. Você citou 2 vezes Israel, o que acontece lá? Israel, por exemplo, foi onde nasceu o Waze, né? Então o Waze nasceu numa sala de 4x4, pensando, focando no principal objetivo deles, que era o quê? O que não tem de inovação no Google Maps. E o futuro do Waze foi ser comprado pelo Google. Quer dizer, isso não acontece aqui. A gente não tem esse tipo de perspectiva. Foi o que aconteceram com os países asiáticos, quando, na época dos tigres asiáticos, eles mandavam os jovens para estudar nos Estados Unidos, na América do Norte, e depois eles retornavam para implantar as inovações que eles aprendiam lá. Talvez o brasileiro, ou a gente faz isso por bem, ou o caminho vai ser essa molecada realmente ir para algum lugar e voltar. Se não fizer isso, o país realmente vai parar. Não tem jeito. Agora, me fala, a gente está chegando... Ai, a Amanda ligou a luz amarela. Eu vou querer que você me fale aonde você vai estar palestrando nos próximos meses. Me dê a sua agenda aí da Confia, porque eu acho que até para o ouvinte que está ali prestando atenção na sua entrevista, ele quer saber, poxa, como é que eu faço para ouvir esse cara falar e tal? Eu estou sempre em todas as redes, como Guto Ferreira, né? Tanto no Instagram, como no Snapchat, ou como no próprio Facebook. Tem o site, que é o www.gutoferreira.co, sem M, né? .co. Eu vou estar agora... Só .co. Eu vou estar agora dia 19 de abril num evento chamado Fora da Caixa em Jundiaí. Dia 30 de abril... Aberto? É aberto. Como é que as pessoas se inscrevem? É só entrar no site foradacaixa.com.br ou procurar ele também no Facebook e fazer a inscrição. Dia 30 de abril eu estou dando uma palestra na Embi Morumbi aqui em São Paulo, no campus Vila Olímpia. E aí, em maio, eu já vou estar em alguns eventos como Startup Weekend, que é um evento patrocinado pela Fundação Kaufman e o Google também no mundo inteiro. E no segundo semestre? No segundo semestre tem Campus Party, no segundo semestre tem Epicentro novamente em Campos do Jordão, um evento absolutamente incrível que eu faço questão de convidar as pessoas. Elas vão ser chocadas pelo que acontece no evento, isso é importante. Como que elas se inscrevem para esse evento do Epicentro? O Epicentro geralmente é Facebook mesmo, tem um site, mas por Facebook os caras interagem muito com esse Ricardo Jordão, que é o dono do evento, é o criador do evento. Enfim, mas pelo Facebook, se elas me perguntarem, com certeza tem a minha agenda lá também. Elas podem me acionar que eu converso com todo mundo até de madrugada. Nossa, então tá bom. Gente, olha aí a dica, hein? O Guto Ferreira conversa até de madrugada sobre empreendedorismo para quem quiser tirar alguma dúvida, mas super te agradeço. A gente conversou hoje com o Guto Ferreira, que é palestrante de empreendedorismo, CEO da Confia. Brigadão por ter vindo aqui. Eu que agradeço a vocês pelo carinho. Ter mais uma meia hora aí para conversar sobre cases, mas como vocês já viram, o Guto no Facebook fica até de madrugada. Verdade, obrigada, Guto. Um abraço, até semana que vem, gente. Termina aqui Um Papo Reto, o seu boletim sobre vida sustentável. Apresentação da jornalista Carolina Stanich. Um Papo Reto é veiculado todas as terças-feiras às 10 da manhã, com reapresentações às quartas às 8 da noite e às quintas às 3 horas da tarde, aqui na sua Rádio Mega Brasil Online, um canal a serviço da comunicação.